Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância aí das pessoas de 1,5 m a 2 metros, mas preferencialmente continuem em casa, ok? Antes do vídeo começar, o recado de sempre: continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e 5h30 da tarde. Às 5 da tarde, não é 5h30, pelo amor de Deus. Acaba às 5h30 e às 5 da tarde, para que a gente continue alinhada com o tema de Di Cavalcanti, o tema do semestre. E só quem participa sabe qual é esse tema, que eu só vou falar lá em agosto. Como eu já falei para vocês, todo mês de julho está sendo para estabelecer algumas características de arte do Di Cavalcanti e dessa vez não vai ser diferente. A gente vai pegar o desenho que a gente fez no papel na segunda, transformou em arte digital na quarta e hoje, sexta-feira, a gente vai colocar texturas, né? Di Cavalcanti tinha muitas texturas diferentes. Ou ele não tinha nenhuma textura e o desenho era completamente liso, era como se fosse só um bloco de cor mesmo, ou ele tinha muitas texturas de linha acontecendo, o que faz com que os nossos desenhos levem mais tempo de produção. Mais tempo de produção significa que para agosto, quando a gente começar a fazer releituras, essas releituras vão levar mais tempo para serem feitas, porque tem mais detalhes a serem adicionados. Não é que os da Tarsila da Amaral não fossem tão complexos, mas ela tinha uma textura diferente que é mais prática de ser aplicada, porque tecnicamente a gente consegue em um pincel. Enquanto algumas texturas do Di Cavalcanti, a gente tem que trocar de pincel e fazer micro detalhes para poder funcionar, mas vai dar tudo certo e eu espero que vocês gostem, ok? Bem, turma, como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, hoje nós vamos fazer todas as texturas e preenchimentos referentes aqui à pintura que a gente começou na segunda. Então, segunda-feira nós fizemos o desenho no papel, vim aqui em camadas para vocês darem uma olhada. Nós fizemos essa arte aqui, só que a gente fez no caderno. E aí eu expliquei para vocês questões de proporção, primeiro e segundo plano, como fazer esse bloco de céu, né, para gerar esse movimento. E a gente fez tudo no caderno e tirou foto. Na quarta-feira nós fizemos o contorno principal, que é esse. Deixa eu tirar aqui a visualização. Nós fizemos esse contorno principal e hoje nós vamos pintar. Então, tentar explorar as ferramentas de pintura que estiverem aqui disponíveis pra gente. Fato importante, o contorno tem que estar por cima, tá vendo? O contorno tem que estar aqui em cima e onde você vai pintar tem que estar do lado de baixo. Então, todas as camadas que a gente vai criar vai ser sempre embaixo dessa camada principal do desenho. A camada que tinha o desenho com a foto, a gente só bloqueia, deixa aqui, tá vendo? Sem visualização, ela não vai atrapalhar em nada. O máximo que você pode fazer é aumentar a opacidade, se você quiser, para poder ver as cores originais. Mas para isso eu já dei a dica que é muito melhor vocês estarem olhando o desenho de vocês pessoalmente. Então, deixa aí o seu desenho do lado, enquanto está fazendo a versão digital. Outra coisa que eu comentei é que, por questões de testes e de facilidade, a gente vai explorar aqui as possibilidades dos pincéis sintéticos. Então, vamos ver como ele se comporta. Eu vou escolher um pincel aleatório, igual a gente fez lá no começo da Tarsila da Amaral, onde a gente estava mais explorando possibilidades do que propriamente fazendo os exercícios, ok? Vou pegar esse pincel, vou testar ele aqui e ver como que ele funciona. Tá, ele é um pincel que ele não mescla, tá vendo? Se eu fizer para uma direção, ele fica a cor bem forte, mas se eu ficar indo e voltando com a cor, ele vira essa mancha, então a gente só vai poder fazer para um lado. Bem, vamos começar com o céu, e aí depois a gente vai fazer das outras camadas. Vou vir no meu círculo cromático, vou escolher um azul médio. Eu acho que o tamanho também tá ok. Vou dar só uma aumentada e vamos lá. Bem, a ideia é tentar fazer aquele movimento que tinha e que a gente percebe nos quadros. Então,
vamos testar com ele bem grandão e ver como que fica. Bem, o que dá pra perceber é que ele vai mesclar bem as cores independente da sua textura. Tá vendo? Ele vai funcionar como se fosse um grande borrão. E aí a gente tem que ver até onde a gente consegue mexer isso. Porque se para um lado ele só faz um movimento, provavelmente para o outro ele deve fazer como se fosse uma manchinha, vamos assim dizer. Tá vendo? Então, ó, eu tô indo sempre pro lado da esquerda. Se eu puxar pro lado da direita, ele tende a mesclar estranho. Uma coisa desses pincéis que mesclam bastante, assim, né? Eles... Quanto mais você mexer, menos mesclado vai ficar. Então ele vai ficar ou manchado ou com nenhuma cor. O que a gente pode fazer neste caso? Pegar o pincel de aquarela. Vamos tentar achar o pincel de aquarela, que eu acho que está aqui em cima. Aqui. E com ele produzir as manchas que a gente precisa. Então eu vou deixar ele bem grande e dar batidinhas aqui assim para ver o que aparece. Se não aparecer, o que a gente vai fazer é excluir essa camada e criar uma outra. Enquanto a gente estiver aqui no processo de fazer e de testar, não tem problema nenhum, porque esse aqui já ficou melhor. Então vamos preencher esse quadro com esse pincel de aquarela. Tá vendo? Quanto mais o movimento, mais tinta ele vai soltando. Tentem não movimentar muito em cima de onde você já passou, para não ficar uma cor estranha. Vou colocar as cores mais escuras agora. Assim, tá vendo? Vai passando o seu dedinho de leve. E agora tentar diminuir o pincel para fazer umas mesclagens. Então, primeiro diminui o pincel, sempre arrastando com a bolinha para a esquerda. E aumentar aqui a cor para ele ficar mais clarinho, né? Vamos ver aqui como que ele se sai. Ok. Então temos a nossa primeira camada, que é o céu. Vamos criar uma nova camada, bloqueio a camada do céu. Vamos fazer os morros. Para o morro eu vou usar 2 tons de verde. Eu vou usar um verde mais escuro para um verde bem folha, tá vendo? E para o outro eu vou usar um verde um pouco mais claro. Não se preocupa com a casa. Este não é o momento de pensar na casa. Primeiro a gente vai fazer aqui o que estiver do morro, tá vendo? Ah, mas e se ficar para fora? O que vai acontecer? Também não se preocupem, porque alguns quadros que eu já mostrei para vocês na roda de conversa são quadros que tinham esse contorno só para delimitar o espaço e não necessariamente um contorno para a tinta tem que ficar do lado de dentro, ok? Eu sei que a gente está muito acostumado desde pequeno, pinta dentro do contorno, mas nesse contexto que a gente está fazendo agora, não precisam se preocupar tanto com o contorno assim. E aí, ok. Acho que aqui ficou uma textura legal. Vou trocar de verde, vou colocar um verde mais aceso, mais alegre, para ser o outro verde, igual eu fiz no meu desenho original. No meu desenho original, eu fiz algumas marcações de cor que eu queria trabalhar. Então, eu já queria que essas árvores fossem ipês, por exemplo. Então, eu vou fazer elas coloridinhas. Eu queria que as casas fossem mais amareladas. Então, tecnicamente, eu já tenho uma noção de como eu imagino que vão ser as minhas texturas, ok? Então, tá feito aqui a primeira parte. Lembrando que a gente está explorando possibilidades, bloqueou a camada, cria uma nova. E vamos lá, vou fazer os ipês. Um ipê é rosa. Então, ipês são aquelas árvores que a folhagem ela é totalmente colorida. Então, eu vou diminuir aqui para poder caber dentro do espaço da minha árvore, obviamente. E aí está o meu ipê rosa, né? Ipês vêm em diversas cores. Eles têm azul, eles têm ipê rosa, ipê amarelo e roxo.
São flores que na primavera elas se destacam muito, porque elas fazem com que a árvore fique totalmente colorida. Igual naqueles animes que vocês costumam ver, que tem árvore de cerejeira, que ela fica toda rosa. Aqui no Brasil nós temos um modelo parecido, que são os ipês. Eles ficam bem coloridos e eu quero fazer eles coloridos para dar vida para esse meu quadro e eu ter a chance de fazer o máximo de cores diferentes, para vocês verem que tudo bem, dá pra trabalhar outros tipos de paleta aí sem problema nenhum. Então tenho 2 ipês, um rosa e um amarelo. E aqui esse ipê do canto, eu vou fazer um rosa bem clarinho. Então aqui ó, eu vou puxar o rosinha e vamos lá pintar este ipê também. E este aqui eu vou deixar bem preenchidinho. Porque o que acontece? Eu ainda não pintei o chão, como vocês podem ver. Então, em algum momento, essas manchas que ficam brancas, elas vão estar preenchidas com a cor de baixo, que é a cor do chão. Ou seja, a gente tem que tomar esse cuidado de tentar pintar pelo menos os ipês com o máximo de preenchimento que a gente conseguir. Tô fazendo movimentos circulares com o meu dedo. Como eu já falei para os vídeos de agosto, eu vou mostrar para vocês como tentar fazer aquela caneta em casa, sabe? A caneta para usar no celular. Eu assisti o vídeo da Kátia, é um faça você mesmo bem simples, bem baratinho com coisas que a gente tem em casa. E eu acredito que pode ajudar a todos vocês aí na tarefa de fazer os exercícios. Bem, então até aqui tudo ok. Eu vou escolher um tom de marrom. Marrom, ó, vem aqui entre laranja e vermelho, puxa para baixo, vem mais pro tom de vermelho. Você vai ter diversos tons de marrom aqui perto da saturação mais escura, ok? Ah, não gosto dessa tonalidade de marrom, puxa mais pro laranja. Você vai ter tons de marrom que parecem mais com madeira. E aí é só vir, ó, e fazer os seus galhos, fazer o tronco da árvore, tudo bonitinho. Depois a gente usa o conta-gotas para fazer o preenchimento correto dos espaços que ficaram faltando ali, tá vendo? Para pintar o nosso ipê. Tudo com calma, tem tempo, então a gente pinta aqui com o máximo de calma que nos é permitido. Eu vou fazer traços retos, tá vendo? Aí eu faço a madeira. E aí, aqui é o próximo, que é o próximo ipê. Ok, então aplicando todas as texturas que a gente tem disponíveis. E até aqui estamos ok. Como falei, ó, a gente vai vir aqui agora usar o conta-gotas, clica no rosinha do ipê e aí a gente preenche os espaços que ficaram muito em branco. Às vezes até passando um pouco por cima do marrom para dar essa impressão de que são folhinhas por cima. Então, sem problemas. Uma coisa que vocês com certeza vão notar é que o pincel de aquarela, as cores mais claras, elas nunca vão manchar por cima da cor mais escura. Elas no máximo, dão aquela tonalidade assim, sabe? Um pouco diferenciada, mas acredite, não vai manchar, tá vendo? Ó, eu tô passando o rosa mais claro aqui e ele não mancha, ele tá no máximo tentando criar uma luz e sombra, porque é aquarela. Aquarela, a partir do momento que você colocou uma cor muito mais escura, o máximo que vai acontecer é continuar escurecendo. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar luz e sombra para dar volume. É importante a gente tentar dar volume às nossas obras. E aí com conta-gotas de novo, eu faço uma leve mesclagem aqui, tá vendo? Isso. E aí com o amarelo a mesma coisa. Vou vir aqui, escolher um tom meio alaranjado, só que mais escuro. E dar um volume do lado, tá vendo? Nas curvinhas. Pra ficar mais interessante, para as pessoas verem que tem algo acontecendo. E agora vamos fazer aqui no rosa. Venho no tom de rosa, um tom mais escuro. E só passo nessas curvas, tá vendo? E aí você vai ter aquela mesma sensação. Claro que, né, feito de um jeito diferente das luzes e sombras que separam os quadros aí de Cavalcante. Bem, então tá feito.
Eu vou bloquear essa camada, criar uma nova. E hora de pintar o chão. Pro chão eu tinha imaginado um chão de terra. Só que eu não quero que seja uma coisa que vá dominar o espaço inteiro, né? Ai, isso aqui tá muito manchado. Então, vamos passar com leveza, tá vendo? Dar umas batidinhas assim. E tá praticamente feito. Essa é uma das vantagens da gente usar... Como se diz, né? Usar o pincel bem grande, que você consegue ocupar mais espaço. Então, não demora tanto tempo para preencher algumas coisas. Então, tá feito. Para a estrada de terra principal, o que eu vou fazer é deixar bem escura o meu marrom e passar bem forte. Tá vendo? Mesmo que já exista o contorno. Vou diminuir o pincel, porque esse lado é mais escuro mesmo. Ele é menor. E tá aqui. Consegui fazer meu chão de terra. Vou criar mais uma camada. Vou escolher um tom de verde. Verde escuro. E vou fazer aqui a minha moita. Que eu já tinha falado pra vocês que seria uma moita. Então, vamos pintar, 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 pintar. Escolher um outro tom de verde e vamos pintar também aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou aproveitar que a gente já está neste clima das flores e tudo mais. Deixar o meu pincel bem pequenininho. Vou trocar o meu pincel por um pincel um pouco mais forte do que o de aquarela. E vou fazer leves tracinhos, tá vendo? Como se fosse uma estrelinha. Então, sabe quando vocês fazem aquele desenho clássico de estrelinha da escola, que são só uns risquinhos? Então, a gente vai fazer isso. Tentar fazer isso pequeno, né? Pra parecer que são florzinhas. Se não der certo, a gente tenta de outra forma. Então, ó, a gente fez assim. Tá vendo? E aí puxa de novo um pra cima, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. E aí você só vai preenchendo. Alguns pincéis você tem que passar o dedo várias vezes pra ele pegar legal, bonitinho. Então, tenham calma. Esquerda pra baixo. Pra cima, direita, esquerda, pra baixo. Pra cima, direita, esquerda, duas perninhas. Cima, direita, esquerda e perninha. Tá vendo? Lógico, se vocês quiserem fazer de outra cor, estamos abertos a sugestões. Então, tem aqui minha moitinha com florzinhas para combinar com as florzinhas que já existem. Agora só falta fazer as casas, então eu vou criar uma nova camada. Criei uma nova camada. Eu já tinha comentado no vídeo anterior que eu gostaria de fazer as casas mais amareladas, então vamos lá. Para as casas eu vou usar um pincel mais firme do que o pincel de aquarela, porque eu realmente quero que a textura da casa fique diferente da textura do chão, da árvore, do céu. Eu quero que ela fique mais lisa. Então, ó, vou respeitar bem aqui o contorno, tá vendo? E agora o que a gente vai fazer é dar uma acelerada aqui. Lembrando, quanto maior o seu pincel, mais espaço você pega, consequentemente, mais rápido você vai conseguir pintar. Então, tomando cuidado para não vazar. Tá vendo? Traço retíssimo. Aí. Então, fiz a minha primeira casa. Uma outra dica também, né? Que com certeza é o que vocês já devem fazer. Você vem e preenche com as tonalidades similares. Quanto maior o pincel, mais espaço ele pega, mais rápido você vai conseguir preencher determinado espaço. Ok? E aí você vem aqui, depois a gente vai fazer as janelinhas. Por uma tendência, geralmente a gente faz as janelinhas com a cor que a gente imagina a casa dentro, né? Então, por exemplo, eu imagino que dentro da casa seja amarelo escuro. Aí a gente vai lá, pinta de amarelo escuro. Eu imagino que dentro da casa
tem uma cortina, aí você pode fazer a janela da cor da cortina. Isso também é bastante particular para cada um, ok? Vamos lá para nossa próxima casa, mais um tom de amarelo. E aí, bora pintar a casinha. Por que as casinhas do interior, em sua maioria, eram amarelinhas, né, ou brancas? Bem, na verdade o que acontece é que a maioria dessas casas eram de fato brancas. No interior, principalmente interior muito afastado, o que acontece é que se tem muito chão de terra. E aí essas casas elas podem ficar amareladas muito mais por causa do tempo seco, que faz com que a areia grude nas paredes, por incrível que pareça, e aí dá esse tom amarelado para as casas. Outra explicação muito mais interessante e convincente é que antigamente também não se tinha uma grande variedade de cores, então não se existia essa possibilidade de pintar a casa com outras tonalidades que não fossem brancas ou amareladas, ok? Então, a gente vai terminar aqui essa casa. Essa casa eu percebi que eu não fiz o traço do telhado. Então, já vou fazer assim que eu terminar de pintar tudo. Então, está aqui. Vou pegar o conta-gotas. Pegar o tom de marrom da árvore. Tá vendo? Arrastar pra cá. E vou aproveitar para fazer as portas. Então, fiz a porta. Mais uma porta. Vou vir aqui fazer... Opa! Desfaz, Ctrl Z. Mais uma portinha. Mais essa porta. E última porta. Então tá feita aqui todas as portas. Como eu falei, a ideia das janelas é que sejam como a gente imagina dentro. Eu vou colocar todas na mesma tonalidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro o vermelho e pintar os tijolos não, os telhados. Sempre confundo telhado com tijolo, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é só por causa da tonalidade. Então tá aqui, ó. Pintando telhadinho, telhadinho, telhadinho. Telhados têm essa cor porque, como vocês já devem ter aprendido na escola, eles são feitos de barro, por isso que eles são avermelhados ou alaranjados. Fica aqui a curiosidade que a cor depende muito de quanto tempo levou para secar. Então, cores mais escuras ou cores mais claras, sendo que é feito do mesmo material, é mais por causa do tempo que leva para secar do que propriamente dito do que eles são feitos, porque são todos feitos de barro, até hoje. E aí aqui, vamos fazer o truque dos truques. Eu vou fazer um movimento ondulado, e depois eu faço contorno, tá vendo? Total controle da situação. Ok. Então aqui a gente tá quase terminando. O que eu vou fazer é escolher um tom de verde escuro, bem escuro. Diminuir bastante o traço do meu pincel para poder fazer as riscas da minha palmeira aqui, né? Que eu já tinha comentado para vocês que eu deixaria para fazer por último. Então, primeiro a palmeira tá feita, aí escurece um pouco, vem para a segunda, tá vendo? Tenta sempre fazer o traço pra fora, tá vendo? Um pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Se você achar que tá muito longe da haste, você passa o traço de novo. Agora, vou escurecer, vou clarear um pouquinho. Aí, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Tá vendo? E pra dar essa mesclagem das folhas, como se realmente estivesse acontecendo algum movimento. E aí, de novo, pra fora, pra fora, pra fora. Risca, risca, risca. Risca, 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 risca.
Bem, aqui só vai funcionar um tom mais escuro por causa do verde do fundo mesmo. Então, aí, tudo bem. Isso aí. Aí aqui eu vou voltar a fazer mais uns tracinhos. Não gostei, desfaz. Traço, 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 traço. Isso, agora ficou bem melhor. E tá aqui a nossa palmeira. Pra finalizar, a última coisa que falta são as janelas. Mas antes das janelas, eu preciso fazer a roupa dessas mulheres. Porque senão, com certeza, a gente vai acabar esquecendo. Então, detalhes importantes, nunca se esqueçam deles, né? Fazer aqui a roupinha dela. Sim, eu já estava planejando fazer elas de branco, porque eu imaginava que poderiam ser como se fossem vestidos, né? E eu acho que no meio de tanta informação de cor, talvez o vestido branco fique interessante. Então tá aqui, ó, são vestidinhos brancos. Pra pele delas, vou fazer elas pessoas negras, porque isso também era uma característica bem ressaltada nas obras do Di Cavalcanti. Como eu já falei várias vezes pra vocês, ele pintava muito as pessoas negras, comunidade de pessoas negras, então isso vai aparecer frequentemente. Então tá aqui e tá feito. Só faltam as janelinhas, mas aí o vídeo vai se estender demais. Mas tá praticamente pronta e é só salvar ou dar um print na sua tela. E a partir de agosto, tudo que a gente fizer, sempre procurar enviar via WhatsApp com seu nome, ok?